Vamos iniciar então mais uma reunião de graduados do Dom. Mais precisamente, a reunião de número 487. Lembrando que o propósito, quando eu compartilho um conteúdo aqui, é para que haja uma reflexão, que haja uma ação. Reflexão sem ação, para mim, é zero, não representa muita coisa. Para poder a pessoa, ao agir, tendo dificuldade, persistir para poder evoluir. Essa é que é a proposta. Não é ficar só mentalizando e tal. Não, não, não. É alterar coisas na vida. E hoje, dentro dessa ideia de compartilhar coisas que possam fazer a diferença, eu separei esse conteúdo. Ciclo evolutivo, o caminho para sair da repetição e viver o seu potencial. Do automático à consciência, da estagnação à evolução. Esse conteúdo faz parte de um pacote que há anos eu venho desenvolvendo e vai continuar sendo desenvolvido, que é sintetizado pela ideia de ser um você melhor, que é uma síntese de uma ideia maior, que é de processo de transformação evolutiva. É para isso que nós estamos aqui. Então, o poder de melhorar lhe pertence. Agora, por que melhorar? A resposta vem através das constatações no dia a dia. Quando você sai da mesmice, da estagnação, do fazer as coisas automaticamente sem saber por quê, ou pior ainda, uma vida de reação e não uma vida de criatividade. Então, em outras palavras, esse processo de transformação evolutiva é para eu venho desenvolvendo anos para deixar de fazer parte daquele enorme grupo de pessoas que vivem apenas repetindo que funcionamos muito abaixo do que podemos. Isso é fácil repetir, entrar nesse coro. Eu passei a me juntar àqueles que se perguntam o que eu posso fazer para mudar essa situação, para eu poder usar mais o meu potencial. Então, essa pergunta me fiz não para ser melhor do que ninguém, mas ser cada vez melhor do que eu sou hoje. E o mais importante, o que me dá muito prazer é compartilhar isso no dom, para quem estiver disposto a pagar o preço de sair da sua acomodação, do seu conformismo e deixar de ser todo mundo. Porque você, eu, todos nós já nascemos com uma mensagem de sermos únicos. E tem gente que se esforça para ser todo mundo, igual a todo mundo. O Gaston Bachelard, um poeta francês, ele já há muitos anos ele também já tem uma influência muito grande na minha vida. Quando eu li isso daqui, todo conhecimento é uma resposta a uma pergunta. E uma coisa que eu no Dom venho falando nos últimos treinamentos é justamente de que a pessoa que vem fazer o Dom vai sair boa em se fazer perguntas de qualidade. Porque esse é, vamos dizer assim, um ponto de partida para uma abertura que pode levar a pessoa para muito, muito acima do que ela se encontra hoje. Perguntas de qualidade. Porque se a pergunta não for de qualidade, leva para baixo. Leva para baixo. Então, quando a gente começa a ficar ligado, atento a determinadas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, mas que nós não prestamos atenção, isso pode ou nos ajudar, nos impulsionar, ou nos atrapalhar. E sem essa consciência, a pessoa tem uma tendência a ter uma vida aleatória. E no dom, nós procuramos chamar a atenção das pessoas para isso. É o primeiro passo, chamar a atenção. Mas tem várias outras coisas que nós fazemos para fazer com que você
assuma o comando da sua vida. E uma delas é proporcionar um olhar para dentro. Porque esse olhar para dentro vai fazer com que você tenha percepções diferentes de autodescobertas e que vão interferir diretamente na sua vida, no seu mundo exterior. E junto a esse olhar para dentro, nós ainda criamos as condições para você ter um funcionamento onde esse olhar para dentro torna-se mais produtivo, que é o que nós chamamos de nível consciente exterior. Hoje em dia todo mundo fala no GPT, né, da inteligência artificial. Nós também temos o nosso GPT, o Gestão de Processos de Transformação. É o nosso GPT. Só que nós podemos aprofundar e usar melhor esse GPT. É como eu já falei aqui em algumas reuniões. Quando a pessoa usa de uma forma inadequada o equipamento, ela tem respostas também muito abaixo do que poderiam ter. Se você se relaciona com o GPT, como se relaciona com a Alexia, fazendo perguntas daquele tipo, você vai obter respostas muito abaixo do que poderia. Essa máquina incrível que nós temos, que é o nosso corpo, o nosso cérebro, a nossa energia, se nós soubermos fazermos uma gestão desse processo de transformação evolutiva, a vida muda de cores. Resultados de percepções, de possibilidades que se abrem. Tudo isso faz com que a gente passe a ter um funcionamento diferente. Então, transforme perguntas em atitudes e atitudes em conquistas. Eu quero já começar a provocar você, porque nós vamos nos fazer muitas perguntas hoje. Muitas perguntas, tá? Você uma coisa que é muito importante e que eu quero já começar então com as perguntas. A vida é um conjunto de jardins. Quais você consegue, quais você tem regado? O que eu quero dizer com isso? É uma analogia para mostrar que a vida de cada um de nós é composta de várias áreas. Então, é como se você tivesse jardins diferentes dentro de um mesmo terreno. Dá para explicar isso melhor, Evandro? Dá para ilustrar. São vários jardins que você tem aí. Você tem, por exemplo, o jardim dos relacionamentos. Será que você tem regado o jardim dos seus relacionamentos adequadamente? E o jardim da carreira? Você tem regado adequadamente? O jardim da mente? Você tem regado adequadamente? O jardim das emoções? Você tem regado adequadamente? O jardim do corpo, autocuidados. O jardim das finanças, você tem regado adequadamente? O jardim dos sonhos, aquele que você cultiva, mas que ainda não floresceu, mas já habita no seu coração. É claro que tem muitos outros jardins, tem muitos outros jardins. Eu quis abrir esse leque limitado, porque nós vamos tratar disso, da estagnação em alguns desses jardins que você não tem regado adequadamente. Porque nem todos esses jardins, eles crescem na mesma velocidade. Alguns desses que eu chamei a atenção, existem muitos outros, mas alguns desses que eu chamei a atenção estão floridos, estão floridos. Outros estão secos. E aqueles que você nem percebeu que parou de cuidar. E quando a gente coloca a nossa atenção, onde a gente coloca a nossa atenção, coloca a nossa energia. Quem sabe hoje, a partir de hoje, você começa a identificar
os jardins que estão estagnados aí na sua vida. Como a gente pode identificar esses jardins? Como você pode identificar esses jardins? Eu vou fazer três perguntas para a gente começar as nossas reflexões. Três perguntas para começar as nossas reflexões. Porque quando a gente fala em estagnação, qual é a ideia de estagnação? Uma imagem vale mais do que mil palavras. É quando a gente corre sem sair do lugar. Essa é a sensação que a gente tem. É, como é que essa palestra vai poder te ajudar? Então, vamos deixar bem claro o seguinte: essa palestra não é uma receita pronta. Primeira coisa, é um convite à consciência. Porque se você não tem consciência das coisas, você não sai de padrões repetitivos de estagnação. Então, eu quero convidar você a, né, melhorar um pouco a sua consciência com relação a determinadas coisas. Eu quero que essa palestra se torne um espelho que você observe com honestidade e sem julgamento, não é para você ficar se julgando, quais são as áreas que estão paradas e por que estão paradas. De repente, essa palestra pode facilitar a sua percepção e te mostrar como funcionam os ciclos evolutivos e como você pode deixar para trás os padrões que se repetem e impedem o seu crescimento. Vamos fazer aqui uma introspecção, onde você, como se saísse de si e olhasse para você, só que olhando para dentro, sem julgamento, sem punições, você se observar. É um processo de observar a si mesmo, voltando a atenção para o seu mundo interior e envolve refletir, introspecção, sobre pensamentos, sentimentos, atitudes, experiências vividas. E quero proporcionar isso nesse momento que nós estaremos aqui reunidos hoje. Esses momentos ajudam a desenvolver empatia consigo, autocontrole e maior consciência das próprias ações. No fundo, eu quero isso, despertar um pouco mais de consciência com relação às coisas e não ficar de uma forma automática, funcionando de uma forma automática. E como você pode aproveitar o máximo essa experiência que você vai ter aqui comigo hoje. Por isso que eu quero que seja gravado, para você poder rever e repetir essa experiência. E aqui você ficar o máximo possível presente e não preocupado com outras coisas. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça aqui hoje é esteja presente. Você pode estar de vez em quando olhando o celular e tal, tal. Deixa de lado. Esteja presente para poder aproveitar bem. Para poder aproveitar bem. Segunda orientação: anote o que tocar você. Anote o que tocar você. Porque, como ela está sendo gravada, não precisa anotar o que eu estou falando. Mas o que vai resultar do que eu estou falando, anote. Poderão vir insights bem interessantes. Terceira orientação: conecte cada ideia com alguma área da sua vida, com um dos jardins. Com um dos jardins. No Dom, eu peço no início do treinamento para que a pessoa trabalhe num projeto. Hoje eu estou fazendo uma coisa diferente. Hoje eu estou querendo que você, à medida que ouça, conecte com um daqueles jardins, ou até mais, durante a palestra. A quarta orientação é, acima de tudo, assuma o compromisso de aplicar ao menos uma mudança concreta nos próximos dias. Assuma o compromisso de aplicar ao menos
uma mudança concreta nos próximos dias. Porque de nada adianta colher novos insights se continuar cultivando os mesmos comportamentos. Ser um você melhor como? Se você não se propõe a colocar em prática. Para abordar o tema ciclo evolutivo, eu tenho que falar antes sobre ciclo repetitivo de estagnação. E é como nós vamos começar. Começamos com uma pergunta para você refletir. Será que sua vida está em movimento ou apenas girando em círculos? Pare e pense, não tem que anotar a pergunta. Você vai ter isso depois gravado. Será que a sua vida está em movimento ou apenas girando em círculos? Vamos descobrir? Você está construindo uma vida ou apenas ocupando o seu tempo? Tem muita gente com a vida ocupada, mas não está construindo nada. Segunda reflexão: o que muda na sua vida entre uma segunda-feira e outra? Ah, é muito pouco tempo, mano. 7 dias é pouco tempo. Chega no ponto da vida que a gente fica, poxa, se eu tivesse mais tempo. O que muda na sua vida entre uma segunda-feira e outra? Quantas vezes você prometeu mudar e acabou repetindo o mesmo padrão? São exemplos comuns de ciclos repetitivos de estagnação. São exemplos comuns. Melhor do que teoria é você, opa, peraí, peraí. Então, relacionamentos tóxicos que se repetem. Começar projetos e nunca concluir. Sempre começa algo com entusiasmo e abandona no meio do caminho. Está se repetindo? Autossabotagem com a saúde. Faz dieta por uma semana, desiste, culpa o estresse, repete isso no mês seguinte. Insatisfação crônica no trabalho, troca de emprego, mas leva consigo os mesmos comportamentos, reclamações, sentimentos de frustração e continua tudo igual. Muda o cenário, muda as pessoas. Quer ver outro exemplo de ciclo repetitivo? Adiar decisões importantes. Fica com aquela desculpinha, aquela conversinha assim, ó. Ainda não é o momento certo, mas os anos passam e nada realmente muda. E aí? Ciclo repetitivo de estagnação gera a ilusão do movimento. Rotina intensa, mas sem direção clara. Quer ver uma coisa que dói, mas é verdade? É quando a agenda está cheia, mas a vida está vazia. Você acorda, corre, cumpre tarefas, mas não sabe para onde é que está indo. É produtividade sem propósito. É repetir rotinas que te protegem do desconforto da mudança, mas também te afastam do prazer de viver com sentido. Rotinas que levam a um ciclo de repetição de estagnação, repetitivo de estagnação. O maior anestésico da estagnação é a repetição sem reflexão.
Porque a pessoa repete, repete, mas não para refletir, não toma consciência, que é o que eu estou querendo despertar aqui em todo mundo. A repetição sem aprendizado é o caminho mais curto para a estagnação. Será que a gente tem aprendido com as coisas que acontecem com a gente? Tem procurado tirar proveito? Porque, gente, se tudo muda ao seu redor, mas você permanece igual, cuidado. O problema pode estar no ciclo. Então, eu já dei alguns exemplos para você se situar com relação a ciclo repetitivo de estagnação. Mas como vocês que me conhecem há mais tempo, aqui das nossas reuniões, sabem que eu gosto de, quando eu trato de um assunto, definir, para que a pessoa possa acompanhar dentro da percepção do assunto que eu estou apresentando. Então, o que é um ciclo repetitivo de estagnação? Como é que ele se mantém se a coisa não é legal? Então vamos lá. Ciclo repetitivo de estagnação. São comportamentos, emoções e decisões que se repetem sem gerar crescimento. Essa foi a melhor definição que eu consegui de ciclo repetitivo de estagnação. Eu consegui uma e fui acrescentando dentro das minhas práticas matinais. Repete, comportamentos, emoções e decisões que se repetem sem gerar crescimento. Por exemplo, autossabotagem e baixa autoestima. A pessoa tem até planos, tem ideias, tem oportunidades, mas inconscientemente acredita que não é boa o suficiente ou não merece dar certo. O ciclo se repete porque, no fundo, a pessoa boicota cada chance e acaba saindo desse processo de evolução, permanece no processo de estagnação. Falta de autorresponsabilidade. É muito mais fácil culpar os outros e terceirizar as suas responsabilidades. A gente vê isso no dia a dia, em cadeia nacional. É muito mais fácil culpar os outros e terceirizar as suas responsabilidades do que assumir que há escolhas pessoais por trás da estagnação. A pessoa terceiriza tanto a responsabilidade que perde o próprio poder de mudança. Ela não percebe isso, ela não tem consciência disso. Quando ela terceiriza, ela perde o poder de mudar. O ciclo se mantém porque ninguém muda aquilo que acha que não é seu. E aí continua. Aí continua. Apego à zona de conforto disfarçada de estabilidade. O medo do novo é camuflado como. Né? Você deve ter ouvido já pessoas assim, que ela não está feliz. Não, estou bem assim. Mas, no fundo, é medo de fracassar, medo de errar, medo de perder o controle. Exemplo: a pessoa reclama do emprego atual, mas não busca outro. Quer empreender, mas nunca começa. Gente, ela prefere a certeza do incômodo à incerteza da mudança. Isso é viver? Se a pessoa não tem consciência disso, ela está só reagindo ao que está acontecendo na vida dela. Ela não está vivendo. Outro exemplo: crenças limitantes herdadas. Essas crenças são pensamentos que foram absorvidos ao longo da vida, muitas vezes ainda na infância, e que, sem ter consciência, sem perceber, a pessoa pauta suas decisões com base em ideias ultrapassadas que não condizem mais com a realidade atual, o tamanho que ela tem, mas que continuam operando como leis internas. E aí,
o ciclo se repete porque a pessoa não questiona as vozes internas que herdou. Tá vendo? Como é que a coisa se mantém? O que é, eu já mostrei. Eu estou mostrando como é que esses ciclos internos se mantêm. Estou dando alguns poucos exemplos. Eu podia dar uma palestra inteira sobre isso. Eu tive que cortar muita coisa, que eu vou compartilhar de repente no Dou, de outra maneira. Medo da mudança. A mudança assusta porque ela exige que a pessoa abra mão do que é familiar, mesmo que o familiar esteja causando dor. Muitas vezes, a pessoa até diz que quer mudar, mas inconscientemente tem mais medo do desconhecido do que do desconforto atual. Tem mais medo do desconhecido do que do desconforto atual. O ciclo se repete porque a dor de ficar como está parece menor do que o risco de mudar. São aquelas pessoas que querem os resultados da mudança, mas ainda não está pronto para ser alguém diferente. Ciclo repetitivo de estagnação. Então, para não me alongar muito no ciclo repetitivo de estagnação, esses são alguns dos fatores que mantêm a pessoa em ciclo repetitivo de estagnação. Autossabotagem, baixa autoestima, falta de autorresponsabilidade, apego à zona de conforto, disfarçada de estabilidade, crenças limitantes e medo da mudança. Voltando àquela analogia dos jardins, são como raízes invisíveis. Mantém a pessoa presa, mesmo que ela esteja se esforçando para sair da estagnação. Só quando essas raízes são iluminadas, você bota atenção, são questionadas e substituídas, é que a transformação verdadeira pode acontecer. E eu quero contribuir para que haja isso. Como deixar de ser refém dos ciclos repetitivos de estagnação e assumir o protagonismo para criar ciclos evolutivos? Essa foi a pergunta básica que eu desenvolvi todo esse projeto que eu estou mostrando hoje para vocês. Como deixar de ser refém de ciclos repetitivos de estagnação e assumir o protagonismo de criar ciclos evolutivos, o seu você melhor. Porque ciclo evolutivo é um padrão de crescimento consciente, onde cada erro vira aprendizado, cada escolha vira o quê? Impulso. O que esta definição quer dizer em detalhes, eu vou mostrar agora para vocês. Vamos repetir. É um padrão de crescimento consciente, onde cada erro vira aprendizado e cada escolha vira impulso. Eu quero mostrar cada um desses itens, porque essa definição tem me ajudado na área esportiva, na área empresarial, na vida pessoal, no dom. E é a primeira vez que eu estou explicitando isso aqui para vocês, tá? Então, vamos lá, vamos parte a parte. Padrão de crescimento consciente. O que quer dizer isso? Um padrão é algo que se repete, mas nesse caso, não é um padrão automático ou inconsciente. Aqui, nesse caso, o ciclo é consciente, ou seja, você está presente, atento e comprometido com o seu desenvolvimento. Por isso que é ciclo evolutivo. O crescimento não acontece por acaso, nem por sorte. Ele é fruto de decisões conscientes em meio às experiências da vida. Tá? Então, esse é o padrão de crescimento consciente. Uma outra parte, onde cada erro vira aprendizado. Em ciclos evolutivos, os erros não são vistos como fracasso, mas como mensagens e mestres. Você olha para o erro, extrai um ensinamento e ajusta a sua rota.
Isso faz parte do ciclo evolutivo, por isso que está aí, onde cada erro vira aprendizado. O erro deixa de ser uma trava ou motivo de culpa e se transforma em uma alavanca de sabedoria. Você está num outro nível de consciência quando você começa a aproveitar os erros. Aprende com os erros. Tem gente que passa pela mesma situação 3, 4, 5 vezes. A vida pede bis. Não está aprendendo com os erros. Está em ciclo evolutivo? Ah, mas eu quero melhorar. Mas se não tiver consciência de algumas coisas, vai continuar num ciclo repetitivo de estagnação. E pequenos ajustes internos ou pequenas compreensões que lhe dão um outro nível de consciência pode mudar tudo na sua vida. Cada escolha vira impulso. O que quer dizer isso? Toda escolha consciente dentro de um ciclo evolutivo te movimenta para cima, para frente. Em vez de apenas resolver problemas, você passa a criar soluções, assumir responsabilidades e, o mais importante, agir com propósitos. Agir de propósito. Com propósito e de propósito. Sabe a criança, quando vai reclamar com a mãe? O fulaninho fez de propósito. É você fazer as coisas de propósito. A escolha aqui não é neutra nem passiva. Ela é um impulso intencional rumo à evolução. Isso é forte, gente. Tem me ajudado muito. Essa definição tem me ajudado muito. Então, depois, quando você estiver revendo o vídeo, anote essa definição e você vai entender como ela é forte, como ela é poderosa e como ela tem me ajudado. Tá? E ciclo evolutivo. O que é ciclo evolutivo? Porque está aí, ciclo evolutivo. Porque esse é um processo, se renova e se aprofunda. Você aprende, cresce, escolhe melhor, erra com mais sabedoria, amadurece ainda mais. E uma coisa interessante, o ciclo evolutivo não é um processo linear, mas espiralado. Você pode até passar por desafios parecidos, mas com outro nível de consciência. E aí vai ter resultados diferentes. Entendeu? Porque você passa por mesmos desafios com outro nível de consciência, o resultado é diferente. Se o resultado é igual, porque você ainda está no mesmo patamar de consciência da vez anterior, não aprendeu. A cada volta do ciclo, você se torna uma versão mais forte, mais lúcida e mais preparada de si mesmo. Ser um você melhor. Estão vendo por que há anos, desde 2016, que eu associei ao dom o ser um você melhor? Porque a gente começa a ter um nível de consciência diferente a partir do momento que a gente sintoniza com essa ideia de ser um você melhor. Como deixar de ser refém dos ciclos repetitivos de estagnação e assumir o protagonismo para criar um ciclo evolutivo? Então, uma coisa que eu quero colocar para vocês é que nós estamos, então, num processo, aqui a nossa proposta, é sair do ciclo repetitivo de estagnação e sintonizar com o ciclo evolutivo e todos os seus benefícios. Eu não posso tratar esse assunto sem considerar que nós estamos falando de hábitos. Você viu que ciclos repetitivos são formados por hábitos que as pessoas não têm consciência e estão presas a ele. Só quando tiver consciência que elas vão abrir mão disso. Agora, os ciclos evolutivos são hábitos que nós desenvolvemos. Então, um lado são qualidades de hábitos diferentes do outro lado. Nós estamos buscando o ciclo evolutivo. E eu não posso deixar falar de hábitos
sem falar de duas referências internacionais quando o tema é neurociência comportamental, especialmente no estudo de hábitos e das estruturas cerebrais envolvidas na formação, manutenção e substituição de hábitos. São essas duas cientistas, a Wendy Wood e a Anne Grable. A Anne Grable e a Wendy Wood, elas são muito conceituadas. Eu tenho pesquisado coisas dela e vou levar para o Dom. Estou levando para o Dom. Coisas, inclusive, que intuitivamente a gente já sabe, mas que a gente pode melhorar. E eu estou incluindo no Dom. Não teve no Dom de Curitiba, já vai ser uma novidade no próximo Dom de setembro, que nós vamos dar aqui em Curitiba. Então, a ciência comportamental, ela confirma o que muitos já intuíam. Mudar é possível, mas exige inteligência estratégica e ação repetida. Evandro, o que é isso? Inteligência estratégica e ação repetitiva. No Dom de Curitiba, eu já comecei a falar sobre estratégias, que é importante a gente ter consciência do que são estratégias e como desenvolver estratégias, tanto interna quanto externamente. Isso eu já comecei a falar no último curso aqui de Curitiba, e vamos aprofundar isso. Porque as pessoas, as pesquisas da Wendy Wood e da Anne Gabriel, 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 mostraram que hábitos não se apagam, eles são sobrepostos. Ou seja, o cérebro aprende novos padrões quando substituímos ativamente um comportamento automático por outro mais funcional. E repetimos esse novo comportamento até que ele se torne um novo automático. Então, é um consciente que se torna um novo automático e sobrepõe ao hábito que já existia. Isso acontece por uma coisa que há algumas poucas décadas foi sendo pesquisada, que é a plasticidade neural. Quanto mais usamos certos circuitos neurais, mais fortes eles ficam. Por isso que no Dom a gente fala em substituir hábitos e não em eliminar hábitos. Intuitivamente a gente já estava no caminho certo. Agora eu estou aprofundando e vou passar mais coisas para vocês sobre isso. Tá? Uma coisa que é bom a gente ter consciência é que aqui eu vou tratar esse assunto de três formas dentro de um processo. Nós temos o processo de sair de padrões repetitivos de estagnação para ciclos evolutivos. Então, eu vou tratar da transição, sair do ciclo repetitivo de estagnação para o ciclo evolutivo. Então, tem uma transição. Eu quero mostrar o que a gente pode fazer nessa transição. Que tipo de consciência a gente pode ter nessa transição? Depois, eu quero mostrar para vocês os primeiros passos para você estabelecer o ciclo evolutivo. E depois, a manutenção do ciclo evolutivo. O que você tem que fazer, os cuidados que você tem que ter para se manter nesse ciclo. Tá? São três coisas diferentes. Eu não quero só falar da implantação e pronto, ó, se vira. Não, eu quero falar como é que sai do repetitivo de estagnação para chegar no evolutivo, os primeiros passos no evolutivo e depois a manutenção. Por isso que eu tive que dividir essa apresentação em duas, uma foi na sexta-feira. E tem a ver com o que a gente está falando aqui, porque nós estamos falando de elevar nível de consciência. E a gente falou isso lá, com relação a emoções.
Ah, Evandro, eu não pude assistir. Em breve, a gente, de repente, repete, tá? Bom, mas olha só. Vamos falar sobre a transição. Então, o que eu quero chamar de transição? São os passos intermediários para interromper o ciclo repetitivo de estagnação e se dirigir para o ciclo evolutivo. Então, primeira coisa, tornar o padrão visível. O que quer dizer isso, irmão? Identificar aquilo que anda se repetindo na sua vida. Qual jardim que tem coisas que estão se repetindo? Daqueles que eu mostrei, outros que você, de repente, pode pensar aí. O primeiro passo da mudança é enxergar o que precisa mudar. Se você não enxerga o que precisa mudar, não tem o que mudar. E aí continua. E aí continua. Está entendendo por que é importante olhar para dentro? Está entendendo por que é importante olhar para dentro no funcionamento que a gente desenvolve no dom dos níveis conscientes interiores? De se fazer perguntas de qualidade nesses níveis? Porque quando a estagnação se torna automática, a pessoa repete sem perceber. Identificar o ciclo repetitivo já é o começo do fim dele. Já é o começo, não é o final, já é o começo. Exemplo, eu percebi que toda vez que me sinto rejeitado, me isolo. E aí repito tudo de novo. Então você já observou que é uma reação, uma situação e que você está no ciclo repetitivo. O que é inconsciente se repete. O que é consciente pode ser transformado. Por isso que é importante a gente estar olhando para dentro. Por isso que eu não quero que você anote nada a não ser coisas que você, né, do coração, tá? Aí anota. Eu quero que você esteja aqui, me acompanhando nesse olhar para dentro, nessa introspecção que nós estamos fazendo aqui. Assumir a responsabilidade sem vitimismo ou terceirização, ok? Enquanto o culpado for o outro, o problema também será. Aí você não tem como resolver. Agora, assumir o ciclo repetitivo como seu e não se condenar. Quando você faz isso, você está assumindo o controle. Quem assume ativa o cérebro para buscar as saídas. Por exemplo, o jogador, quando diz assim: ah, não foi nem o treinador, nem o capitão do time, fui eu que aceitei continuar onde não crescia. Por isso que eu passei muito tempo da minha vida no mesmo lugar e tal. Guarda essa frase aqui, ó. Quem assume a dor recupera o poder. Porque tem gente que não assume a responsabilidade com medo da dor do que vão dizer, da dor de se sentir humilhado, da dor de. Só que vai continuar. Quem assume a dor recupera o poder. Conectar a dor da estagnação com as perdas do futuro. Aqui está uma estratégia. Aqui está uma estratégia. Uma estratégia que eu gostaria que você entendesse para usar. Porque assim, ó, o cérebro, ele evita o que é associado à dor. Isso pode ser usado a seu favor. De que maneira, Evan? Visualizando o impacto de manter o ciclo que você está hoje, ajuda a tomar decisões agora. Ou seja, antecipar perdas é uma estratégia poderosa de ruptura. Dá um exemplo, Evan. É você se perguntar assim, ó, se eu continuar evitando desafios, estarei no mesmo lugar daqui a 5 anos, não estarei? Estará. Não, isso eu não quero, entendeu? Essa dor que você. Não, não, não quero sentir essa dor lá, não. Não. Resumindo, quando a dor do futuro fica clara, a urgência do presente aumenta. Aí você se mexe.
Não, não quero passar por isso, não. Mesmo que você seja movido a benefícios a obter e não a perdas a evitar. Mas essa dor você quer evitar, tá? Uma quarta ideia para ajudar na transição: focar na substituição do comportamento e não na repressão, como nos mostram a Wendy Wood e a Anne Grebel. O cérebro não apaga um hábito, ele apenas sobrepõe com o novo. Então, focar no que fazer no lugar é mais fácil, é mais eficiente do que tentar só parar com o hábito. A substituição ativa uma nova trilha neural. Exemplo: em vez de fumar quando eu estou ansioso, comecei a fazer respiração profunda por 3 minutos. Substituiu. Agora tem que repetir. Não tenha dúvida que uma respiração diafragmática profunda vai ajudar a mudar estado. Isso nós graduados sabemos. Substituir é ensinar o cérebro um novo caminho para o mesmo impulso. É isso que você está fazendo. Essa é a estratégia. Essa é a estratégia. Tá? A quinta ideia que eu quero deixar para você aqui com relação à transição: trocar o ciclo do depois eu vejo por ação imediata. Adiar virou hábito. O pessoal que fez o curso agora comigo em Curitiba vai rir. A procrastinação. Eu enchi a paciência da galera falando em procrastinação. É uma das piores energias que existe. Adiar virou hábito. Mas a substituição começa com a prática de pequenos começos agora. A pesquisa da UDS mostrou que repetir pequenas ações deliberadas, mesmo sem motivação, cria um novo circuito de hábitos. Quantas vezes você já ouviu falar pessoas assim, ó, não, é que eu estou sem tempo, eu não consigo nem fazer as coisas direito, quando der eu faço isso daí e tal. O culpado é o tempo. Não é ela priorizar coisas que ela sabe que vão ajudá-la a evoluir. Quantas vezes coisas que a pessoa está ali para aprender, porque ela não tem consciência do que acontece com o nosso cérebro quando a gente aprende coisas novas. Se tivesse, estaria atrás de uma coisa que ela pode aprender para melhorar um dos jardins dela. A substituição ativa é substituir o adiamento por ação mínima e imediata. O que está ao meu alcance fazer agora? Faça, faça. Tá? Bom, já falei bastante, 5 coisas sobre a transição. Então, agora quero falar sobre a implantação, ou seja, os passos iniciais para a implantação de um ciclo evolutivo. Também quero dar poucos, eu podia dar uma palestra toda sobre isso. Estabelecer um propósito emocional forte. Se possível, transforme o seu propósito emocional forte numa causa. Quando você tem uma causa, porque assim, ó, propósitos fracos, vazios, eles não resistem a dias difíceis. O novo ciclo, ele precisa ter um porquê que emociona, que direciona. Por isso que eu falei, se possível, transforme numa causa. Exemplo, eu quero me tornar um exemplo para os meus filhos. Ah, eu faço tudo pelos meus netos. Se torne um exemplo para os seus netos, cuidando melhor da saúde. Aproveita para parar de fumar. Isso é causa. É forte isso.
O propósito verdadeiro não motiva, ele transforma. É muito maior, é muito mais pesado, é muito mais poderoso. Propósito verdadeiro não motiva, ele transforma. Quer ver outro passo inicial interessante? Criar uma rotina de microações sustentáveis. Eu não acredito em mudanças que começam com uma revolução. Começa com repetição. A ciência dos hábitos mostra que pequenas ações feitas com constância geram novas redes neurais. Exemplo: comecei com 10 minutos de leitura por dia. Hoje leio 4 livros por mês. Faz sentido. O que começa pequeno vira automático, e o automático vira novo destino. Lembra que eu falei no início? Coloque em prática. Pega uma dessas e coloque em prática. Para você constatar, senão fica só no insight. E aí sai daqui igual como entrou. Ativar rituais de transição entre hábitos. O que quer dizer isso, Evandro? Rituais são como trilhos. São como trilhos. Orientam a mente e o corpo para, para novos comportamentos. É impressionante como que a gente, quando entra num ritual, num ciclo de ritual, a gente se prepara melhor para as coisas. O cérebro se prepara melhor para as coisas. Eu já falei várias vezes para vocês, dois exemplos dos jogadores, quando estão indo para o treino, eles estão preparados para o treino, o cérebro, o corpo, os músculos, para o treino, que é diferente do jogo. Se ele for para o treino e não é treino, é jogo, dá confusão. Dá confusão na cabeça dele. Eu sinto quando eu acordo no dia que eu tenho que descer para o meu treino aqui na academia, eu acordo diferente. Porque, veja, é uma coisa interessante que a transições claras ajudam o cérebro a entender que um novo padrão está sendo instalado. Eu já contei para vocês aqui também de, do meu ritual de higiene do sono. A higiene do sono me aquece para uma noite bem dormida. Então, quando eu entro naquele ritual de procedimentos, eu estou mandando essa mensagem para o meu cérebro: ó, é isso daqui, ó. E ele entende. Ele só faz assim, ó. Onde há ritual, há intenção. E onde há intenção, há transformação. Tá percebendo como é diferente de você fazer automaticamente, sem ter propósitos, sem estar colocando a sua atenção? Está entendendo por que, que no Dom a gente fala da importância de viver no momento presente? A pesquisa do que faz você feliz, que a gente mostrou no Dom Virtual, já mostrei aqui nas reuniões de graduados, e vou aprofundar no Dom. Uma quarta ideia: ter clareza do que é inegociável. Sabe? Não tem negociação com determinadas coisas. Valores e compromissos não podem depender de humor. Quando são claros, protegem o ciclo evolutivo e as sabotagens emocionais. Porque as sabotagens emocionais, quando a gente não tem firmeza nos valores e nos compromissos, elas se instalam. E aí você volta para o ciclo repetitivo de estagnação. Exemplo: posso estar cansado, mas meu compromisso com a disciplina é inegociável. Acabou. Ah, será que eu consigo? Já está botando menos força na ideia. Então, são coisas que você tem que proteger, porque o que você protege te transforma.
O que você protege te transforma. Quer ver outro passo inicial? Substituir o tudo ou nada por pouco e sempre. É um aprofundamento de uma coisa que eu já falei. Radicalismo quebra ciclos. A constância os constrói. As pesquisadoras apontam que pequenas ações constantes vencem grandes impulsos isolados. Então, a substituição ativa de fazer tudo ou desistir para fazer o possível com constância. É uma nova postura. Pouco sempre vale mais do que muito e nunca. Pouco sempre vale mais do que muito e nunca. Olha outro passo interessante. Criar ambientes que reforçam a nova versão. O ambiente molda o comportamento. O cérebro responde ao que está ao seu redor. As pesquisas mostram que mudanças de ambiente reforçam a formação de novos padrões neurais. A substituição ativa, que é substituir ambientes sabotadores por ambientes que inspiram. Nova postura. Molda o ambiente para moldar o hábito. Molda o ambiente para moldar o hábito. E pessoas fazem parte do ambiente. A gente tem que prestar atenção a isso. Ok? Bom, então agora vamos para o terceiro passo, que é a parte final, que é a manutenção. O que é manutenção? É a fase de consolidação dos ciclos evolutivos. Consolidação dos ciclos evolutivos. Então, revisar vitórias e aprendizados regularmente. Isso faz muito bem. A memória gera motivação. Quem revisa, reforça. Quem revisa, reforça. Está dando certo a constatação. As pesquisadoras afirmam que revisar conquistas ativa o circuito de recompensa. Revisar conquistas ativa o circuito. Vocês estão entendendo por que eu falo para vocês que quando todo dia eu venho trabalhar aqui no meu escritório de casa, abro a porta, dou de cara com troféus, faixas e tal, vem todo um cineminha. Vem todo um cineminha. Eu sento aqui grande, tipo, pô, a substituição ativa, que a gente chama, né? Substituir, é esquecer o progresso, mas celebrar e aprender com ele. A nova postura é revisar para reafirmar. Então, esquecer o processo, celebrar e aprender com ele. E a nova postura, revisar para reafirmar. Tá? Outro passo interessante. Premie-se a cada vitória conquistada. Isso eu já falei para vocês, há muitos anos eu faço isso e como me faz bem. O cérebro precisa de reforço para manter o novo hábito. Então, comprove que pequenas recompensas fortalecem a repetição de comportamentos saudáveis. Pequenas recompensas. Recompensa de você se sentir bem, como eu falo para vocês que eu brincava quando eu saía lá do refeitório, do restaurante, do hotel do Benfica, onde eu morava, que tinha que passar, eu entrava, passava por aqueles doces lá em Portugal, maravilhosos, e eu, ah, meu Deus do céu, no início eu não resistia, e aí eu digo, não, peraí, eu sou maior que ele. E aí eu passava rindo, hoje eu ganhei de você. Era uma recompensa pequena, humor, humor. Então, a substituição ativa é deixar de se cobrar e se reconhecer pelo progresso. Valorize cada passo, não só a linha de chegada. Experimenta fazer isso. Valorize cada passo, não só quando conquistar o propósito final e tal.
Isso é uma coisa boa para manutenção de você nesse ciclo evolutivo. Gerar desafios progressivos. O cérebro se adapta rapidamente à rotina. Então, desafios crescentes ativam a curiosidade, o aprendizado, a motivação. Isso é construir e viver na ideia do ser com você melhor. Guarde essa ideia. Evoluir é ampliar as suas zonas de conforto sem sair dela. O que é ampliar a zona de conforto? É você ter acesso a uma percepção diferente, sair da bolha, ter mais conhecimentos, conviver com outras pessoas que já conseguiram o que você está em busca e tal. E você se sentir bem dentro desse processo evolutivo. Então, evoluir é ampliar a sua zona de conforto sem sair dela. Isso baixa um pouco aquela percepção que atrapalha muita gente de que, pô, sair da zona que está boa, ela vai ficar melhor a partir do momento que você não tem que sair, você expande ela. Todos os seus sonhos estão fora da sua atual zona de conforto. Você não tem que sair, você pode ampliar para abraçar o teu sonho. Isso chama-se preparar. Isso chama-se ser um você melhor. É uma das certezas, uma das garantias de coisas melhores no futuro. É você estar nessa vibe, nessa sintonia. Olha outro passo para manutenção. Planejar e visualizar o comportamento antes de executá-lo. Nós do Dom sabemos o que é isso. Usar técnicas de visualização. Quantas técnicas que nós apresentamos no treinamento para você, né, ensinar o cérebro, o ensaio mental, acelera o aprendizado. Visualizar o novo hábito, ativa áreas semelhantes às da prática real. O cérebro não distingue uma experiência real de uma imaginada. Exemplo, reprises mentais antes de um evento. Isso me dá mais confiança e menos ansiedade. Experimenta. O ensaio mental prepara a mente para a excelência. Olha quantas ideias que eu estou dando e opções para você já começar a colocar em prática. Compartilhar aprendizados. Ensinar solidifica. Falar ativa a consciência. As pesquisas comprovam que compartilhar ativa zonas cerebrais de integração do aprendizado. A gente começa a organizar as coisas aqui dentro, a perceber coisas que ainda não tinha percebido. Por isso que eu me divirto quando eu dou o dom, quando eu estou preparando o material. Qual é a substituição ativa? É guardar para si, substituir para transmitir para os outros. A nova postura cresce quem compartilha. Cresce quem compartilha. Tá? Então, gente, não basta querer mudar. Você precisa enxergar a vida de uma outra maneira, de uma outra forma. E, claro, e agir de forma diferente, com consciência mais elevada. A partir do momento que você toma consciência, você já começa a perceber as coisas de uma forma diferente. Você faz novas escolhas. Com repetição dessas escolhas, você cria novos hábitos. Assim, sua realidade se transforma de dentro para fora, porque é assim que as coisas mudam. O que eu falei aqui pode ser resumido, de repente, numa ideia simples. É simplório? Pode ser, mas é uma tentativa de resumir. Consciência mais coragem
para colocar em prática, constância resulta em evolução. De repente, você agora tem mais clareza dos ciclos que te prendem e das ferramentas que podem te libertar. Mas conhecimento sem ação é ilusão. O que faz a diferença não é o que você aprendeu, é o que você vai aplicar. Isso é que faz a diferença. Então, escolha um ciclo para encerrar, um ciclo de estagnação para encerrar. Escolha um novo hábito para começar e dê o primeiro passo, ainda hoje, se for possível. A decisão é sua e o tempo é agora. Espero que tenha sido útil e que você possa aplicar isso no seu dia a dia. Foi o que eu preparei para compartilhar com vocês hoje. Você já imaginou transformar seu desempenho e sua vida com uma única decisão? Duas palestras em maio de 1978 mudaram minha vida. Foram muito além de resolver uma situação que me incomodava na época. Tinha 10% de bolsa para jogar futebol de salão pela faculdade onde estudava. Para melhorar minha bolsa, tinha que melhorar o meu desempenho. Por estar ligado nesse propósito, ao assistir uma palestra sobre qualidade total e outra sobre desenvolvimento mental, tive a ideia de combinar aqueles conhecimentos para usar em mim, com um objetivo: melhorar o meu desempenho. O resultado foi surpreendente. Em menos de 3 meses, passei de 10% para uma bolsa integral e me formei em engenharia na PUC do Rio sem pagar mais nada. Mas isso não foi nada comparado com o que aconteceu depois. Comecei a ser procurado por outros atletas interessados em saber o que eu tinha feito para melhorar o meu desempenho. Chegou num ponto que me vi obrigado a desenvolver um método que me levou para outros esportes e nunca mais parei de ajudar atletas, equipes e seleções a melhorar desempenho e conquistar títulos e medalhas. Foi assim que criei o método de mobilização de grupo, que continua me proporcionando experiências incríveis de conquistas, realizações de sonhos e crescimento. Viajei para mais de 50 países. Tive a oportunidade de colaborar na preparação, conviver e aprender com atletas e equipes de altíssimo nível, como campeões e medalhistas olímpicos. Trabalhei e ajudei a conquistar títulos em clubes no exterior, onde pude realizar o sonho de ouvir ao vivo aquela musiquinha da Champions, mas nunca imaginei estar num dos times daquela competição. Na seleção brasileira de futebol, tive a honra de trabalhar com 3 treinadores diferentes, Parreira, Zagallo e Dunga, em eliminatórias, Olimpíadas e chegar em 2 finais de Copas do Mundo, campeão em 94 e vice em 98. Em clubes brasileiros, pude contribuir e comemorar títulos estaduais em diferentes estados, vários campeonatos brasileiros nas séries A, B e C, 2 Copas do Brasil, uma Supertaça do Brasil, 2 Recopas, uma Sul-Americana e 3 Libertadores e um Mundial de Clubes FIFA. Mas os legados daquelas 2 palestras não pararam aí. Aquela sobre desenvolvimento mental me beneficiou tanto que participei não só da palestra aberta ao público, mas de todo o curso. Repeti várias vezes e me candidatei para participar de um treinamento para ser orientador. Depois de quase 2 anos sendo preparado, passei a viajar ao Brasil simultaneamente com meu trabalho na área esportiva, ministrando aquele método que hoje, aperfeiçoado e atualizado, chama-se DOM. São quase 40 anos como orientador, compartilhando este método com mais de 100 mil pessoas em 650 treinamentos ministrados. Durante a pandemia, 3 coisas aconteceram. Os seminários e treinamentos DOM foram interrompidos. Os graduados do DOM no Brasil e no exterior passaram a ter 2 reuniões semanais pela internet, com palestras e práticas para manter a sintonia com o conceito de ser um você melhor. Já realizamos em torno de 450 reuniões virtuais. Participar dessas sessões me inspirou a reestruturar o DOM com uma grande novidade. Decidi a partir de agora integrar minha experiência com atletas e treinadores ao DOM, para ilustrar como estratégias mentais funcionam para melhorar o desempenho das pessoas. 2 atividades que se relacionam por focarem no automelhoramento.
Mas afinal, o que é o dom? É uma metodologia transmitida através de um treinamento resultante da compilação atualizada de práticas e conhecimentos milenares com as mais recentes descobertas da neurociência, física quântica e do comportamento humano. Tudo isso alinhado com o propósito de ajudá-lo a ser um você melhor. E o meu papel como orientador é facilitar sua vida, despertando coisas adormecidas que estão aí dentro de você. No Dom você terá acesso a um funcionamento saudável e criativo chamado de níveis conscientes interiores, que poderá ser usado para diversos fins, dentre eles, buscar o equilíbrio e ampliar a sua percepção da realidade, o que resultará em tomar melhores decisões. Você poderá contar com este funcionamento para lhe ajudar a ser mais proativo e não deixar as coisas para depois. Ser um melhor solucionador de problemas e passar a entregar mais resultados e menos desculpas. No mundo de mudanças aceleradas de hoje, reavaliar suas convicções, comportamentos, processos e propósitos é a chave para não se tornar obsoleto ou não ficar se batendo com coisas que já não fazem mais sentido na sua atual fase de vida. Imagine a sensação de se libertar de limitações que o prendiam no passado e abrir novas possibilidades para o futuro. Que tal se beneficiar de técnicas para aprender a desacelerar na hora de dormir e começar bem o dia depois de uma noite de sono revitalizante? Assim como um atleta faz um aquecimento para se preparar para o jogo, já pensou em desenvolver técnicas para lhe dar confiança e se sentir mais preparado para encarar uma entrevista profissional, uma prova, uma apresentação, antes de ir para uma conversa importante ou qualquer outra situação que terá pela frente? Tanto na área esportiva quanto no dom, sou obstinado em 4 pilares: melhoria de desempenho, conquista de propósitos, acelerar processos e prolongar a vida produtiva das pessoas. Todos os conceitos e práticas que compartilho no Dom passaram por esses 4 filtros. No mundo de tantas informações e conhecimentos disponíveis, estou alinhado com o filósofo Sócrates. Só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Até há algumas poucas décadas, acreditava-se que o cérebro de um adulto não mudava. As recentes pesquisas vieram para mostrar que ele muda sim. E no reboque dessas pesquisas, constatou-se que o cérebro é treinável, não distingue uma experiência real de uma imaginada e que ele é o servo mais fiel que você poderia ter, desde que saiba se comunicar com ele. Transformamos no dom essas descobertas em benefícios através de técnicas e artifícios mentais. Mostraremos como usar a linguagem e comandos que o cérebro entende através de canais propícios de comunicação com ele. Fazendo uma analogia, quem usa a inteligência artificial sabe que o segredo de se conseguir o melhor dela é através de comandos bem feitos. Se usar o comando da Alexa no GPT, a resposta que conseguirá será ridiculamente abaixo daquela que conseguiria se usasse os comandos corretos. Será que você tem mandado os comandos da Alexa para o seu GPT? Imagine você aprendendo a mandar os comandos certos para o seu cérebro lhe ajudar a programar sonhos criativos para ajudá-lo a resolver problemas ou para alterar hábitos indesejáveis. Além da linguagem e dos comandos, você aprenderá a usar o canal certo para essa comunicação, a meditação dinâmica. Antes de descobrir e me beneficiar desta prática, eu acreditava que precisava me isolar como um monge tibetano para aprender a meditar. A meditação dinâmica é uma das várias atividades de múltiplos benefícios que vou mostrar no Dom e que você vai aprender e se beneficiar ao inseri-la na sua rotina de forma fácil e natural. Você será mais um a fazer coro comigo, repetindo para quem ainda não se beneficia desta prática. Se você ainda não pratica meditação dinâmica, não sabe o que está perdendo. O Dom é mais que um treinamento. É uma revolução interna que lhe proporcionará autodescobertas surpreendentes, que refletirão positivamente na sua autoimagem, autoconfiança e autoestima. É como se você vivesse com uma venda nos olhos e depois de participar do Dom, consegue tirá-la e descobre um mundo novo que sempre esteve ao seu alcance, mas você não via. Um mundo invisível, mas que sentimos e que, quando se manifesta, recebe vários nomes, como sorte, azar, intuição, acaso, destino, coincidências. Isso não é misticismo ou afirmações filosóficas, que estão longe da realidade. São regras do jogo chamado vida. Assim como o jogador de futebol precisa conhecer as regras para não levar cartão amarelo ou vermelho,
Para jogar bem no jogo da vida, você precisa entender algumas regras básicas, ou viverá com a vida travada só levando cartões. Vivemos no mesmo planeta, mas em mundos diferentes. Quem entendeu e joga com as regras do jogo da vida, vive num mundo diferente daqueles que ainda não sabem disso. São convicções, atitudes, expectativas, energias e vibrações totalmente diferentes que geram resultados também bem diferentes. Hoje sabe-se que o nosso corpo não é só isso que vemos. Ele se prolonga por muito mais, através da energia que vibramos, transmitimos e atraímos. Você constatará no dom que a origem dessa energia está nos nossos pensamentos dominantes. Eles ocasionam reações bioquímicas no cérebro que instantaneamente se reproduzirão por todo o seu corpo, gerando emoções correspondentes. Você aprenderá a monitorar, ajustar, corrigir ou realçar esse campo energético para vibrar em sintonia com as suas intenções. Isso não é mágica. É um processo que está disponível para todos nós, mas poucos são os que se beneficiam com isso. Sabe por quê? Porque não é todo mundo que decide pagar o preço para passar por um processo de transformação evolutiva. Querer evoluir sem passar pelo processo é a melhor maneira de se decepcionar, garantir arrependimentos e permanecer no mesmo lugar. O dom é a ponte entre o que você é e o que você pode se tornar. Nosso treinamento dom é dividido em 3 partes: sessões presenciais intensas, virtuais instrutivas e uma jornada de autodescoberta guiada em sua casa. A presencial, de aproximadamente 16 horas, acontecerá em 2 sextas-feiras à noite e em 2 sábados nas partes de manhã e tarde. Como trabalharemos com energia, você perceberá a importância de boa parte do dom ser presencial. Além disso, o presencial proporciona uma interação entre pessoas afins, focadas em autodesenvolvimento, o que gera um ambiente propício positivo para tudo que acontecerá ao longo do treinamento. Entre as partes presenciais, de segunda a quinta-feira, teremos a parte virtual, com aproximadamente 2 horas por noite. Serão 30 horas de imersão, somando presencial e virtual, que lhe trará um retorno incalculável. A terceira parte começará no primeiro domingo após a abertura do treinamento e será conduzido pelo próprio participante na sua casa e com orientações contínuas ao longo do dom. Essa talvez será a parte de maior quantidade de benefícios e constatações imediatas e a ajudará muito no aproveitamento das 2 outras partes. Ao completar o dom, os participantes se juntarão aos graduados do dom, que 2 vezes por semana se reúnem nos nossos encontros virtuais com exercícios e conteúdos sintonizados com a ideia de ser um você melhor. Se você, depois de tudo que ouviu, ainda tem dúvidas se vai ou não aproveitar essa oportunidade de ser um você melhor, quero lhe fazer um convite. Venha participar gratuitamente da palestra de abertura do dom e conheça de perto o método que tem beneficiado a tantas pessoas. Veja abaixo onde e quando será o próximo dom e o que você precisa fazer para participar gratuitamente do primeiro dia. Você que já decidiu crescer e colher os benefícios do dom na sua vida, terá um grande desconto na inscrição ao garantir a sua participação antecipada. Todos os detalhes sobre inscrições, contatos e o próximo dom você encontrará abaixo. É de Gurdjieff a frase: "O homem é um ser inacabado, cabe a ele terminar essa obra". E agora eu lhe pergunto: você está pronto para fazer a diferença na sua vida? Aproveite essa chance de evolução. Fique bem, um abraço e espero lhe encontrar no dom para começar a sua jornada de ser um você melhor.